Os indicados ao Game do Ano de 2025 já foram anunciados. Vamos falar um pouco sobre eles agora. Puxa a vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Call Aberta. E eu estou hoje com meu amigo Márcio e com a minha amiga Bia. Hello, guys. E o The Game Awards 2025 já foi anunciado e vai ser dia 11 de dezembro, galera. E todos os indicados a todas as categorias também já foram anunciadas essa semana agora. E a gente vai falar hoje sobre os indicados ao prêmio de GOT, do melhor game do ano. Não vamos falar de todas porque são muitas categorias, o vídeo vai ficar muito grande. Então se você gosta de vídeo desse tipo, você gosta de a gente falar sobre as nossas indicações, nossas escolhas, já deixa o like, compartilha com seus amigos e bora dar uma olhadinha nos indicados desse ano. Já adianto que pra mim foi uma das melhores indicações desses últimos anos aí. Foram vários jogos muito bons. Esse ano tem muitos jogos legais que foram lançados. Então o Game Awards tá com um prato cheio aí de games legais pra vocês observarem. E se não conhecerem, dá uma pesquisadinha. E os indicados a Game do Ano de 2025 são Expedition 33. Ele é um RPG de fantasia sombria, uma pegada bem Belly Epoch. No jogo existe entidades, né? Uma entidade chamada Pintora, pelas pessoas que moram naquela ilha. E ela, todo ano, ela pinta um número no céu. E todas as pessoas que têm uma idade acima daquele número, elas somem, viram pó, né? Desaparecem. E a ideia da história é essa. Eles vão fazer uma expedição 33, para uma ilha que aparentemente é onde fica essa entidade. E eles vão tentar resolver esse problema. O jogo é um RPG de turno, mas tem muitos elementos em tempo real. Você tem Quick Time Events na hora da luta para você defender ataques, fazer parries. Então não é só você atacar e receber que nem geralmente é um RPG de turno. Você bate e você consegue defender os seus ataques, consegue mesclar os seus aliados para poder fazer uma sinergia legal, dar mais golpes, enfim. O segundo jogo é Death Stranding 2, não precisa nem apresentar o game, né? Todo mundo conhece a sequência direta do Death Stranding, é o jogo do Kojima, e a pegada continua o mesmo estilo do primeiro jogo, né? Com uma mecânica bem diferenciada, né? Você fazendo as entregas, né? Você andando pelo cenário bem realista, gráfico bem polido, manteve a mesma coisa do primeiro jogo, uma ação e aventura, e tem muito foco no mundo aberto. Uma narrativa bem chamativa, né? Uma história mais profunda. O terceiro jogo é Donkey Kong Bonanza. Ele é um jogo de plataforma 3D da Nintendo. Saiu pro Switch 2. Você controla o Donkey Kong, que era um personagem mais apagado da Nintendo. Aí fazia um tempinho que não tinha nenhum jogo dele. Voltou agora com tudo com esse jogo. É um jogo de mundo aberto, né? Subterrâneo. Você tem que coletar itens. Você pode destruir o cenário. A mecânica de destruição desse jogo tá bem legal. Você vai seguindo uma história para encontrar um item que realiza os desejos ali. Enquanto o Donkey Kong está descendo para encontrar esse item, também tem os inimigos que estão fazendo a mesma coisa que ele. E você vai explorando os níveis de camada do mundo usando a destruição do cenário. O próximo jogo é o Hades 2, outro RPG, é um roguelike de ação com mecânicas de RPG. Você joga com a Melinoy. Esse jogo aí é desenvolvido pela Supergiant Games, né? Continua aí a sequência do primeiro jogo. Mecânicas de builds, né? Umas runs competitivas, bastante profundidade na narrativa, combate bem legal, o gráfico muito bonito. O próximo jogo é Hollow Knight Silksong. Esse aí dispensa comentários, né? É a sequência direta de Hollow Knight, um dos jogos mais aguardados aí desse ano. Ele é um jogo no estilo Metroidvania 2D. Ele é a sequência direta do Hollow Knight. Você controla uma outra personagem e é em uma outra cidade. Essa personagem agora é a Hornet e ela está explorando essa outra cidade. O gráfico continua a mesma coisa, a arte do jogo continua a mesma, muito bonita, cores bem vibrantes. O que mudou mesmo foi a personagem e algumas mecânicas novas que entraram que o pessoal gostou muito também. E o último jogo é o Kingdom Come Deliverance 2. Ele é um RPG de mundo aberto em primeira pessoa. A diferença desses últimos jogos aí que a gente falou de RPG, esse é em primeira pessoa. Ele é a continuação do primeiro Kingdom Come. O foco desse jogo ele é ser bem realista, tanto no combate medieval quanto na imersão da história narrativa, né? Com várias consequências morais e políticas que
certinho ali na época em que o jogo tenta se passar. Esses foram os jogos indicados a Game do Ano desse ano. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Márcio e pra Bia, que é o seguinte. Antes da gente entrar nos que merecem ganhar. Quais desses jogos vocês acham que não mereciam estar nessa indicação e qual que poderia estar no lugar deles? Vamos lá, gente. Eu tenho os meus favoritos, lógico. Eu sempre falo que Game Awards é muito complicado porque acaba sempre pecando em alguma coisa. E pra mim, um dos que eu menos gosto, assim, de todos aqui, é o Kingdom Come. Não entrou muito na minha graça. E pra minha opinião, é importante dizer, sempre gosto de enfatizar isso, deveria estar Ghost of Otei. Porque pra mim é uma... Nossa, que tristeza esse jogo não tá. Que dor no coração. Foi um jogo muito bom. A questão é que eu acho que ele já foi lançado tipo, quase pro final do ano, né? Então, não sei se isso impacta em alguma coisa. Mas é um jogo muito, muito bom. A arte perfeita, o jeito de jogar também, as mecânicas do jogo pra mim também estão muito boa. A ambientação, trilha sonora perfeita. E pra mim foi, assim, deu uma dorzinha de não ver esse jogo. Eu já comentei com os meninos que eu tava na esperança dele estar e acabou que ele não esteve. O estúdio, né, que faz, como ele já tem jogos ambientados assim, na estética medieval. É um RPG, né, de mundo aberto, inspirado na Europa, tem aquela questão do realismo histórico, e pra mim, não, sei lá, eu acho que já é uma coisa que tá meio passada. Eu não sei se eu não gostei de algumas estética, alguma coisa assim, do jogo em si. O combate do jogo em si é em primeira pessoa, eu só não gosto muito dele, sabe? Entre todos esses, eu acho que é o menos favorito. Mesmo assim que a gente tem a questão aí do Death Stranding 2, o On The Beat, que foi muito comentado e que entrou no hype, mas também teve muita crítica. De todos esses ainda, eu acho que é o único que não caiu na minha graça. Certo. E você, Márcio, tem algum aí que você acha que não merecia e qual que poderia estar no local dele? Então, da minha parte aqui, algumas coisas que a Bia comentou eu também vejo, né? Daqui tem dois, que é o Kingdom Come e o Donkey Kong Bonanza. Certo. Um jogo que eu acho que poderia pelo menos entrar no lugar do Kingdom Come, eu sei que é muito raro, que nunca entra, mas eu votaria que BF6 poderia entrar no game do ano. Porque, gente, BF6, ele veio muito louco, ele veio numa pegada assim, retornando às antigas raízes, né, do que é o Battlefield. Muita gente gostou, a comunidade gostou do BF. Ele trouxe algumas mecânicas antigas, só que melhoradas, e a gameplay dele tá muito legal, tá? Da hora mesmo. Então, pelo menos, eles poderiam considerar colocar o BF6 na lista de game do ano. Certo. Por que o Donkey Kong Bonanza não? É que assim, a minha visão, a Nintendo sempre traz o mesmo jogo melhorado. A Nintendo, ela mantém os personagens dela, que claramente ela precisa, né? Mas a Nintendo é sempre a mesma coisa melhorada. Então, tem a saga Donkey Kong, tem toda a saga do Mario, tem os games de luta que envolve todo o multiverso da Nintendo. Então, a Nintendo, ela não inova muito nessa parte. Pra mim é sempre o mesmo melhorado. Então, pela Nintendo tá no game do ano, pra mim é mais pelo marketing dela. Porque eu não sou muito fã desses jogos da Nintendo. Pelo menos no game do ano. E o Kingdom Come, cara, eu particularmente eu não conheço muito. Também, quando eu vi ele assim, eu falei, nossa, Kingdom Come. Aí eu fui pesquisar um pouco, vi o jogo e não me chamou muita atenção. E um jogo que mais me chamou a atenção foi o BF6, então eu poderia colocar ele no lugar de Kingdom Come e ainda assim manter o Donkey Kong na lista por ser favorito de muita gente. Certo. Bom, na minha opinião, de todos esses jogos, eu acredito que a minha opinião aqui vai ser crucificada nos comentários, né? Porque pra mim, o que não merecia estar nessa lista é o Death Stranding 2. Apesar de todo o hype, qualidade, a gente sabe dos gráficos, né? É um jogo do Kojima. Mas desde o primeiro, esse jogo pra mim, eu nunca curti esse jogo. A ideia, a proposta do jogo pra mim não me pegou legal. Eu tentei assistir gameplays. Até a streamer que eu acompanho, que é a Cris, ela começou a gameplay de Death Stranding 2 e ela também não conseguiu terminar. Ela dropou a live, no segundo episódio ela dropou, ela não quis mais porque achou muito cansativo, muito maçante. Pra mim, esse jogo não merecia estar.
eu entendo o que a Bia falou do Kingdom Come também, o que o Márcio falou, e eu concordo nessa parte. Kingdom Come é um jogo, pra mim, também é um dos menos conhecidos. O Donkey Kong Bananas, eu acho que ele tá lá porque ele sempre coloca pelo menos um jogo que é jogo família, aparentemente. Sempre tem algum jogo que lembra essa parte. Então eu acredito que é por isso que ele está. Mas de todos esses, o que menos me agrada é o Death Stranding. E no local dele tinha que estar o Ghost of Yotei, igual a Bia falou. Porque assim como ela falou, eu achei esse jogo sensacional. Gráfico, qualidade de gameplay e tudo. Então pra mim era pra estar o Ghost of Yotei no lugar do Death Stranding. É sempre importante lembrar que essa questão é sempre pessoal. Exatamente. Muitas das experiências que a gente teve foi assistindo streamers, né? Sim, Então, que foi o meu caso. Alguns eu tive acesso a jogar porque eu fui pra casa de amigos e a gente jogou junto. Outros eu vi muitos comentários, fórum, enfim, as comunidades conversando. Então, é sempre importante dizer que é uma questão muito pessoal, né? A gente Exato. sempre... Porque, né, a gente sabe como é mexer no jogo favorito de alguma pessoa e aí começa sempre pessoal. Inclusive, a gente quer que vocês coloquem aí embaixo os favoritos de vocês também. Que aqui, o Game Awards é o momento que a gente tem pra gente debater e falar quais são os favoritos de cada um, quem a gente acha que vai ganhar ou não, fazer aquele bolão, igual fazem com o Oscar. Então, a gente não tá falando qual que é o melhor e ponto final. Não é lei o que a gente tá falando, é só a opinião nossa. Isso é verdade, que nem o Renan e a Bia estão falando de opinião pessoal. Aí vale relembrar, né, que o Cal Aberta, ele é um canal onde a gente dá as nossas opiniões. Eu, o Renan e a Bia, a gente comenta o que acha sobre os jogos ou determinados assuntos. Tanto Sim. que a gente sempre pergunta pra vocês, comentar aí o que vocês acham, quais novidades vocês querem que a gente traga, mas não tomem como verdade absoluta o que a gente diz aqui, porque isso aqui é mais uma conversa nossa e com vocês do que realmente uma opinião com fatos assim, falando, não, tem que ser isso aqui e pronto. Exato. É a nossa roda de conversa, é o canal aberto. E agora a gente vai pra parte dos nossos favoritos. Eu quero saber da Bia e do Márcio quais são o jogo que vocês acham que vai ganhar e o jogo que vocês querem que ganhe. Vou falar então o meu. O queridinho do público e também o meu queridinho, e é o que eu acho que vai ganhar, já vou falar logo isso. É o Clair Obscure Expedition 33. Pra mim, esse é o que vai ganhar e é o meu favorito. Primeiro, amo o estúdio de onde ele é feito. É um título de estreia da Sindfall. E pra mim ele já ganhou aí, entendeu? É o primeiro jogo, assim, de grande comoção. E além de ser o querido, sabe? Então é uma estreia aí da empresa, que pra mim foi um jogo muito, muito bom. E é um jogo que é sensível, é emocionante, cheio de reviravolta. Tem temas muito densos, o jogo. E pra mim é o melhor, não tem o que fazer. Não é à toa que ele tem 12 indicações, gente. Uma nota de 92 no Metacritic. Ele é maravilhoso. É o jogo mais indicado da história do Game Awards. E você, Márcio? Então, realmente, o Clair Obscure Expedition 33 aqui, eu acho que é ele que vai ganhar, porque eu vi, não foi só um, eu vi 3 streamers falando desse jogo e foi muito bom a avaliação deles. E até o Renan sabe, a Cris fez até uma brincadeira falando de 5 motivos pra ele não ganhar. Ela não listou nenhum. E simplesmente não tinha nenhum. Então, esse jogo tá sendo muito querido pela comunidade. Gente, ele é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de jogar ele. Não me arrependo, porque, primeiro, amo um RPGzinho. Ele é um jogo ali de ambientação meio sombria, uma coisa meio bela época, muito legal. O combate eu acho dinâmico, a história é muito forte e a trilha sonora muito boa, gruda na alma. Amei. Game do ano. Mas eu ainda tenho um pé atrás que Death Stranding 2 ainda possa ganhar. Eu ainda tenho um pé atrás com isso. A gente tinha comentado isso no off, porque é uma coisa que é legal aqui a gente colocar. Quando saiu a lista do Game Awards, a gente tava basicamente junto. A gente tinha comentado sobre o que a gente queria que entrasse. No entanto, que eu citei o Ghost of Yotei e depois a gente viu que não saiu. E a gente até tava conversando sobre critérios pra eles, né, o que é considerado o game do ano. E ano passado ele falou que fez uma lista todos indicados, né, e ele viu que muita coisa a gente acaba que era o que a gente não esperava e a gente ficou meio assim. Eu acho que isso que o Márcio falou tem muita verdade, porque sempre tem um pezinho atrás ali. Eu tenho muita questão do
Kojima, o nome do Kojima é muito grande, cara. Death is Strange cara, uma sequência, assim, muito forte, teve muito nome. A maioria da galera continuou, porque tem um nome de peso, sabe? É isso, eu acho que tem essa questão. O jogo em si, o gráfico, eu olhei assim, cara. Logo que inicia, que ele tá naquela montanha, você olha o acabamento daqueles gráficos, você começa a ficar assim. É hiper realista, cara. Não tem o que fazer. A produção por trás ali daquele jogo é muito grande. Teve muita crítica, né? Comparado ao Expedition 33, ele teve uma nota menor, né? Ele teve uma nota de 89 lá no Metacritic. Mas eu ainda tenho receio de que ele ganhe. Se ele ganhar, não vai ser uma surpresa pra mim, mas eu acho que Fire Obscure deveria estar na frente dele, né? Acho que entregou muito mais por ser um jogo de estreia, assim, no Game Awards, sabe? O meu favorito é o Expedition 33. Pra mim, eu quero que ele ganhe. Pra mim, esse jogo é sensacional. A mecânica dele, né? A parte de combate em turnos e você ter a opção de defender o ataque do adversário quando é a vez dele, usando parries ou usando combates e usando isso como sinergia pra atacar de volta, combinando o seu golpe do seu personagem com os outros que você colocou na sua equipe. Você pode trocar ali na hora os movimentos, então eu achei isso sensacional, gráfico, tudo, enfim, o que a Bia e o que o Márcio falou, eu assino embaixo. Pra mim, eu quero que ele ganhe, mas eu também tenho esse medo de que o Death Stranding leve, não só pela qualidade, mas pelo nome, por ser do Kojima. Não que ele não mereça, porque é um jogo, com, que nem a Bia falou, com um gráfico hiperrealista e tem um público bem grande. Mas eu acho que pode ser que o nome Kojima pese um pouco na hora de escolher. Apesar que, pra mim, eu acho que esse ano não tem como o Expedition 33 vai levar com folga. Porque pra mim, de todos, é o melhor mesmo. Se o Death Stranding ganhar, não vai ser uma surpresa, mas pra mim vai ser uma decepção. O jogo também é bonito, a gente não pode também massacrar o jogo. Tem gente que ama esse jogo, mas não é o meu gosto principal. Eu acho uma coisa engraçada é que o Renan, ele fala que é um simulador de carteira, esse jogo, um simulador de Pra mim é que você tem que andar carregando a carga, você não pode balançar porque você recebe reclamação, você chegar atrasado, você recebe reclamação, então tem um monte de coisa aí que foi, é um simulador de entrega de correspondência. Não, pra mim é isso, mas tem gente que acha sensacional o jogo, então vai do gosto, mas pra mim, quem tem que levar é o Expedition 33. Não tem o que dizer desse jogo. Gosto muito também das outras indicações, como o Hades 2. Eu achei que o primeiro Hades foi muito bom. Também. Resolveu, né, aí o jogo dobrar basicamente tudo do conteúdo. Sensacional esse jogo. O jogo brilha em tudo, gente. Os retratos do jogo são lindíssimos. O combate é viciante e tem aquela novidade de poder seguir duas rotas, né? E o Submundo ou o Olimpo. Então isso pra mim foi muito legal. Ele foi também muito bem avaliado e é um jogo também que eu sempre falo de questões de custo-benefício, também não é caro aí dos jogos pra jogar. Sim, ele é muito bom. O Silksong também é uma sequência que todo mundo tava esperando, manteve a qualidade do Hollow Knight. É um jogo indie que tá aí batendo com gigantes e o pessoal adorou, o pessoal tava aguardando no dia de lançamento, tinha gente esperando pra comprar na hora que saísse. São jogos sensacionais. Esse ano tem muitos jogos bons que estão concorrendo, isso aí a gente tem que ver, comparado ao ano passado eu acho que os jogos desse ano estão até melhores, mas eu acho que aqui, pelo menos no canal, a unanimidade foi Expedition 33. Não, com certeza, pra mim não tinha outro, porque a gente vê que todos os outros são basicamente continuações. Sim. E a gente tem o King Kong aí, que, sei lá, sempre tem que ter um Nintendo. É um jogo família. É um jogo família, é um jogo pra todo mundo. Sobre outras categorias, já que a gente citou aqui que o Expedition 30 foi indicado a 12 categorias, uma coisa que eu quero dizer, Ghost of Yotei pode não ter entrado nesta categoria de jogo do ano, o que pra mim foi uma pena, mas ele entrou em outras categorias. Sim. Eu acho que é muito legal vocês conferirem aí da galera que gosta da premiação, dar uma olhada na lista inteira que foi indicada, votar. A gente votou aqui, tem várias coisas super legais, dá pra vocês olharem. Talvez tenha jogos que vocês gostem, né, e que vocês falam, poxa, não entrou esse jogo aqui, mas em outra categoria pode ter entrado. Então acho que vai super a pena. Hollow Knight tá em outras categorias também. A gente tem várias que Death Stranding também tá. O Expedition 30, o Hades. Então eles estão em grandes categorias aí. Vale a pena vocês votarem e dar uma olhada.
entrem lá no Game Awards, do site deles, e façam o bolão de vocês. A gente trouxe aqui a opinião nossa, passar pra vocês o que a gente tá achando, o que a gente tá esperando desse Game Awards, e a gente quer que vocês aí embaixo nos comentários falem também quais são os seus jogos favoritos pra categoria do Game do Ano, quais são os jogos que vocês mais jogaram esse ano, e se vocês já fizeram o bolão de vocês, se vocês vão fazer, se vocês acompanham, deixa aí nos comentários, e acho que a gente passou o que tinha que passar, né? Não, a gente passou tudo. Fala aí qual, né, vocês acham que vão ganhar, qual o favorito de vocês, e se vocês acham que Ghost of Yotei também deveria estar, porque eu não superei. Então é isso. É isso aí. Eu acho que Stellar Blade deveria estar nos indicados. Ai, mano, o Bart vai moer esse jogo até o final da vida dele, gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa opinião aqui, da nossa conversa. Deixa aí embaixo a de vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!